Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Direcional para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Ribeiro, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a participação no nosso call de divulgação de resultados referentes aí ao ano de 2019. Vamos começar, gente, pela página 4. Eu queria passar pelos principais destaques que a Direcional apresentou aí ao longo do ano passado, que eu acho que foram bastante significativos. Então, nós encerramos o ano de 2019 com a maior geração de caixa recorrente da história da Direcional, que atingiu 167 milhões de reais. Desde 2013, a Direcional gerou mais de 780 milhões de reais de caixa e pagou mais de 400 milhões de reais em dividendos, o que são números aí bastante expressivos. Nós também tivemos uma margem bruta no segmento do Minha Casa Minha Vida extremamente saudável no ano passado, e essa margem atingiu 39% no quarto trimestre. Isso é fruto de todo o investimento que a Direcional tem feito e da experiência que a gente acumulou ao longo desses últimos anos na área de engenharia da empresa. Ter a construtora e todo o domínio da cadeia da construção dentro da Direcional tem feito toda a diferença e isso certamente nos dá muita tranquilidade em relação às perspectivas que temos daqui para frente, onde a gente acredita que o ambiente deva estar um pouco mais competitivo, com um volume maior de obras sendo executadas simultaneamente. Passando à página 5, ainda na seção de destaques, nós tivemos no ano de 2019 um crescimento de 16% na receita bruta, 47% no lucro bruto e mais de 400% no lucro líquido, quando comparamos com o ano de 2018. Essa significativa melhora é reflexo das medidas assertivas que tomamos na empresa, cujo foco daqui para frente é principalmente o incremento no volume de vendas. No mix de receita da Direcional, as faixas 2 e 3 atingiram no ano passado 81% do total da receita. A faixa 1 ficou com 12% e o segmento de médio padrão com 6%. Como no quarto trimestre nós entregamos uma margem bruta de 39% no Minha Casa Minha Vida, 29% no médio padrão e 9% na prestação de serviços, o incremento que nós tivemos da receita proveniente do Minha Casa Minha Vida no nosso mix foi muito relevante para que a gente entregasse uma margem bruta crescente no ano passado, quando comparamos com o ano de 2018. É importante destacar também o grande crescimento que tivemos nas margens brutas do segmento de médio padrão. Esse crescimento se deve muito em função da mudança do cenário econômico do país, com taxas de juros para o crédito imobiliário significativamente menores do que tínhamos no passado, e também devido à mudança do modelo de negócios que implementamos nesse segmento, onde industrializamos completamente o processo construtivo e temos focado também no repasse na planta, de forma a evitarmos distratos e reduzirmos a necessidade de capital que temos que investir nas nossas SPS. Passando à página 6, falando e destacando a evolução da nossa operação nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2019, nós tivemos crescimento de 3% nas vendas do Minha Casa Minha Vida. É importante ressaltar que a faixa 1,5 teve uma redução drástica em 2019 em relação a 2018, e isso impactou significativamente o volume de vendas da Direcional nesse segmento. Foram 360 milhões de vendas na faixa 1,5 em 2018 e 80 milhões de vendas em 2019, ou seja, uma redução de mais de 240 milhões de reais somente nessa faixa, que teve que ser compensada pelo incremento de vendas nas faixas 2 e 3. A receita líquida no Minha Casa Minha Vida cresceu 33% nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2019, quando comparados com os 12 meses encerrados em dezembro de 2018,
e atingiram quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. O lucro bruto atingiu 458 milhões de reais nos últimos 12 meses encerrados em dezembro do ano passado, o que representou um crescimento de 46% quando comparado com o mesmo período encerrado em dezembro de 2018. Além de crescermos bastante a receita, nós tivemos um crescimento muito forte de margens no Minha Casa Minha Vida ao longo do ano de 2019. Na página 7, tratamos a respeito dos nossos lançamentos no segmento de incorporação imobiliária. Nós encerramos 2019 com lançamentos de 1 bilhão 950 milhões de reais aproximadamente, o que representou um crescimento de 16% em relação ao ano de 2018. Se levarmos em conta os segmentos de médio padrão e as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, dado o contexto de menor atratividade da faixa 1,5 ao longo do ano passado, o crescimento foi de 40% nos lançamentos. Na página seguinte, falamos um pouquinho a respeito das vendas da empresa. No segmento de incorporação, nós atingimos, em 2019, 1 bilhão 320 milhões de reais em vendas líquidas, o que representou um crescimento de 8% em relação a 2018. Se nós excluirmos a faixa 1,5 dessa comparação, o crescimento foi de 44%. Nós encerramos o quarto trimestre do ano passado com 371 milhões de reais de vendas líquidas, o que representou um crescimento de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Eu gostaria aqui também de destacar as vendas do segmento de médio padrão, que cresceram 74% no quarto trimestre de 2019, quando comparado ao quarto trimestre de 2018. Na página 9, falamos um pouquinho a respeito da velocidade de venda sobre a oferta dos nossos produtos. No quarto trimestre de 2019, nós tivemos uma VSO de 15% no segmento do Minha Casa Minha Vida e de 8% no segmento de médio padrão. É bastante importante destacar que nessa velocidade de vendas do segmento de médio padrão, nós incluímos diversas unidades que temos em estoque no segmento hoteleiro, e essas unidades não têm sido vendidas no varejo. Portanto, como não estamos tendo venda nesse segmento, há um impacto decorrente dessa faixa específica que acaba por reduzir a VSO no nosso segmento de médio padrão. Nós fechamos o quarto trimestre do ano passado com uma VSO consolidada de 14%. Uma das atitudes que temos tomadas aqui na direcional, buscando o incremento dessa VSO, a partir agora do primeiro trimestre de 2020, é o lançamento dos empreendimentos no segmento do Minha Casa Minha Vida, somente após a contratação do financiamento da pessoa jurídica. Essa contratação do PJ leva aí de 60 a 90 dias após o registro da incorporação. Porém, quando iniciamos as vendas após a contratação do PJ, o volume de distratos cai significativamente. E com a redução do volume de distratos, nós esperamos aí, com uma medida relativamente simples, ter um incremento bastante importante na nossa velocidade de vendas. No entanto, como eu disse que esse processo de contratação do PJ leva de 60 a 90 dias, é muito provável que nessa transição, que teve seu início agora no primeiro trimestre, a gente acabe tendo uma redução no volume de lançamentos, justamente em função desse prazo um pouco mais longo que vamos ter antes de colocar um projeto disponível para a venda da nossa para a nossa equipe de vendas. Na página 10, falamos um pouco a respeito do nosso estoque disponível para venda. Nós fechamos o ano passado com 2 bilhões e 400 milhões de reais em produtos disponível para aquisição por parte dos nossos clientes, sendo que 64% desse total foi lançado no ano passado, ou seja, é um estoque recente. O estoque concluído da direcional teve uma redução bastante significativa e encerrou o ano passado em aproximadamente 240 milhões de reais,
sendo que o Minha Casa Minha Vida, o estoque concluído de Minha Casa Minha Vida representa somente 1% do estoque total disponível para venda da empresa. Apenas a título de comparação, ao final de 2018, nós tínhamos aproximadamente 360 milhões de reais de estoque concluído. Ou seja, ao longo do ano passado, nós vendemos aproximadamente 120 milhões de reais de produtos concluídos na empresa. Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi justificativa para a parte da geração de caixa que tivemos, que foi bastante expressiva. Atualmente, nosso estoque está localizado principalmente no Sudeste, que representa 74% do total desse volume, e no segmento do Minha Casa Minha Vida, que representa 80% do total de produtos disponíveis para venda na direcional. Na página seguinte, nós encerramos o quarto trimestre do ano passado com mais de 22 bilhões de reais de potencial de vendas em nosso banco de terrenos, sendo que mais de 4 bilhões de reais são destinados ao segmento de médio padrão e aproximadamente 18 bilhões de reais ao segmento do Minha Casa Minha Vida. Desses 18 bilhões de reais, aproximadamente 1 bilhão de reais é um produto que a gente chama aqui na direcional de flexível, ou seja, são terrenos que a gente pode lançar tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no segmento do SBPE. Dadas as condições atuais de mercado, é bastante provável que uma parte desse land bank flexível seja migrado para o segmento de SBPE. O nosso banco de terrenos hoje também tem uma concentração mais representativa na região Sudeste, que tem aí aproximadamente 60% do potencial total de vendas que nós temos no nosso banco de terrenos. Eu queria passar agora a palavra para o Henrique Paim, para que ele trate dos principais destaques financeiros da nossa operação no trimestre passado e no fechamento do ano de 2019. Bom dia a todos, agradeço pela participação no nosso call. Vamos passar aqui pelos nossos principais highlights financeiros do quarto trimestre de 2019 e pelo fechamento do ano 2019. No slide 13, nós demonstramos a nossa geração de caixa nos últimos 7 anos, que somaram 783 milhões de reais. É um negócio forte gerador de caixa e que pode comprovar a capacidade da companhia de passar por ciclos e de aproveitar algumas oportunidades quando há uma mudança no cenário. Em 2013, nós tínhamos uma participação importante na média renda. Quando a média renda, por conta dos problemas dos distratos, começou a sofrer, a gente mudou o nosso shift, a gente fez um shift aqui para o negócio do faixa 1, e depois, consecutivamente, a gente mudou do faixa 1 para a faixa 2 e 3, e agora a gente entrando novamente também no média renda, o que mostra a capacidade estratégica da companhia de enxergar o cenário e de fazer as suas mudanças ao longo do tempo, sempre mantendo geração de caixa e pagamento de dividendos. Neste item pagamento de dividendos, nesses últimos 7 anos, nós somamos 421 milhões de reais de dividendos totais. Somos dos grandes pagadores de dividendos da Bolsa nos últimos 2 anos. Do lado direito do slide 13, falaremos um pouco aqui sobre a estrutura de capital. Nossa estrutura de capital é uma estrutura de capital extremamente folgada, o que reflete o conservadorismo da gestão do negócio. É um negócio cíclico que não permite excessos nas questões de alavancagem. Precisa ter uma estrutura de capital sólida. Nesse cenário, nós reduzimos nossa dívida líquida do quarto trimestre de 2018 para o quarto trimestre de 2019 em 26%, somando apenas 100 milhões de dívida líquida. Além disso, além desse balanço subalavancado, nós temos um prazo médio ponderado de amortização dessa dívida de 37 meses, que é um dos maiores prazos médios do setor. Mudando para o próximo slide, slide 14, sobre receita líquida e lucro bruto, nós tivemos aqui
uma queda ao longo do quarto trimestre de 2018 ao quarto trimestre de 2019, uma queda marginal nos volumes de receita líquida. Isso ocorreu basicamente pelo impacto do faixa 1, em que no quarto trimestre de 2018 tínhamos uma receita importante neste segmento, e a gente foi reduzindo o tamanho desse segmento ao longo dos trimestres, por conta de falta de recursos subsidiados, e agora a gente se estabilizou no quarto trimestre com 368 milhões de reais. Um destaque na receita líquida, com um crescimento de 25%, comparado com 2018, atingindo aqui praticamente 1,5 bilhão de reais. Do lado direito do slide 14, podemos perceber a evolução do nosso lucro bruto ajustado. Ele veio consistentemente crescendo trimestre a trimestre, e se a gente compara 2018 com 2019, nosso lucro bruto ajustado cresce 47% e com uma margem também destacada, consolidada do negócio, de 34%. Em relação, mudando de slide agora, no slide 15, em relação ao repasse, aqui realmente é um diferencial competitivo que nós temos. Definitivamente há uma curva de aprendizado para a gente chegar nesses níveis que nós chegamos, que é a capacidade de fazer num tempo mais veloz ao repasse dos nossos clientes para os bancos financiadores, né? Isso ajuda sobremaneira a nossa geração de caixa, isso se conecta diretamente com a geração de caixa, e a gente percebeu uma clara evolução trimestre a trimestre da nossa capacidade de realizar esses repasses. De 2018 para 2019, a gente conseguiu repassar 41% a mais, chegando ao número de 1 bilhão de reais de repasse. Do lado direito, quando a gente fala de SFH e outros, esse efeito também acontece, que demonstra a capacidade da companhia e esse aprendizado que a companhia teve ao longo das últimas décadas para realizar esse repasse, e a gente conseguiu atingir 358 milhões de repasses de SFH em 2019, o que significou 21% de crescimento em relação a 2018, um destaque aqui na nossa operação definitivamente. No último slide, número 16, lado esquerdo, a gente pode perceber uma clara evolução do nosso ROI. Nosso ROI cresceu 54% em relação ao quarto trimestre de 2018, quando a gente olha os números do quarto trimestre de 2019, e a gente percebe uma tendência de contínua de crescimento desse ROI ao longo dos próximos trimestres. O nosso lucro líquido também, ele veio numa crescente, foram 55% de crescimento entre quarto trimestre de 2018 e quarto trimestre de 2019, e chegamos no número de 100 milhões de reais de lucro líquido contra 18 milhões de 2018, o que demonstra que a empresa está caminhando num caminho correto de boa execução estratégica e tática de seus negócios. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Para realizar uma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Para o atendimento aos jornalistas, por favor, entrar em contato com nossa assessoria de imprensa através da senhora Aline, pelo telefone 31 3431 5444 ou pelo e-mail aline.araújo@direcional.com.br. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Bom dia, senhores. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada à operação direcional, né? Vocês anunciaram aí semana passada a iniciativa de fazer uma cisão, né, com a Riva, e muito do crescimento marginal que a gente via antes no crescimento da companhia, fosse faixa 4 ou até nos projetos SBP, vinha desse segmento, né? Enquanto a operação focada direcional Minha Casa Minha Vida, a ideia era de um crescimento um pouco mais gradual. Olhando para frente, assim, como é que vocês estão vendo o crescimento em si da operação Minha Casa Minha Vida só direcional? Deve ficar nesse zumbi meio de lançamento ano, crescendo gradualmente, ou vocês estão vendo ainda um pouco mais de espaço aí para crescimento só nesse segmento específico? E a segunda pergunta, também nesse ponto aqui, se a gente fosse olhar despesa de vendas, a gente começa a ver uma diluição, mas ainda baixa, né? Assim, assumindo que a operação também vem para a rua aqui, deveria ter uma mudança muito significativa aí em termos de despesa de vendas, segregando as duas operações, ou seja, a gente deveria ver como percentual da receita uma despesa de venda muito menor, olhando só aí a operação baixa renda. Vamos lá, Alex, obrigado pelas perguntas. Nesse qual vou tratar especificamente de direcional, a gente não pode falar absolutamente nada nesse momento a respeito de Riva, mas vamos lá. Com relação à Minha Casa Minha Vida, depois que houve uma mudança na gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, aconteceu aí de mais ou menos há um mês atrás, 3 semanas atrás, algo por aí, a gente vê uma normalização bastante importante da operação do programa. A gente tem, a partir do final de fevereiro, tem tido um volume já bastante estável e sem nenhuma interrupção nas operações de repasse, o que é bastante positivo. E nós estamos agora num momento aí, vamos dizer, aguardando o que seriam eventuais ajustes que podem vir a ser feitos no programa. Nós estamos bastante otimistas com as perspectivas. Acredito que, caso existam mudanças, a expectativa é que sejam positivas. E aqui na Direcional a gente está, né, realmente aguardando esse anúncio, que não deve ser nada, em princípio, a gente acredita muito drástico, mas que deve ser impactar o programa positivamente. Sendo esse o contexto, aqui na Direcional a gente tem discutido bastante internamente sobre a possibilidade da gente vir a entrar numa faixa de preços inferior à faixa que a gente tem lançado atualmente. O preço nosso médio dos produtos de 4 a 5 pavimentos na Direcional está girando em torno aí de R$150 mil. E a gente, assim que tiver um pouquinho mais de visibilidade do programa, das mudanças, a gente espera que vai ser em breve, é muito provável que a gente incremente o volume de lançamentos de imóveis na faixa de R$130 mil, onde a gente vê um espaço importante, uma demanda bastante expressiva. E a gente sabe que a pirâmide, né, de renda brasileira, ela abre muito na sua base, então a gente acredita que as velocidades de venda nesse tipo de produto, que a gente optou ao longo do ano passado por diminuir o volume de lançamentos, dada a realidade que a gente estava enfrentando na faixa 1,5, a gente volta agora a ficar um pouquinho mais positivamente otimistas com essa faixa, e vocês provavelmente vão ver a Direcional lançando esse tipo de produto, e nessa faixa eu acredito que tem espaço para a gente ofertar um volume superior ao que a gente tem ofertado atualmente no programa. Com relação a despesas de venda, eu acho que num primeiro momento o que vocês devem ver de impacto positivo é que, a partir do momento que a gente vai lançar os nossos produtos com o PJ contratado, o volume de distratos vai cair. E como a gente paga um percentual da comissão quando a gente não tem o PJ contratado, no momento da venda, se ocorre um distrato, esse percentual de comissão que foi pago significa uma perda para a empresa. Então, a redução que a gente vai ver em despesas comerciais ao longo, eu diria, a partir do segundo semestre desse ano, é justamente função da redução de distratos. Consequentemente, a gente não tem essa perda de percentual de comissão paga para unidades distratadas, e a gente deve ter um ganho de eficiência nesse item, na minha visão, também bastante relevante. Além disso, nós temos feito um trabalho bastante significativo nos nossos estandes de venda, onde a gente tem caminhado gradativamente para vendas em lojas,
e a gente tem diminuído o volume de investimento em stands que anteriormente eram feitos nos nossos sites. Então a gente tem sim procurado ter um trabalho bastante forte na redução das despesas comerciais, e eu acredito que isso vai se tornar mais visível ao longo dos trimestres seguintes. Perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Nicole Nui, do Bank of America. Bom dia, obrigada pela apresentação e pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você pode falar um pouquinho mais sobre a margem bruta? Onde está vindo essa economia de custos para Minha Casa Minha Vida? E como que a gente deveria enxergar a margem bruta ao longo do ano para o parte de Minha Casa Minha Vida? Você acha que consegue manter esse nível? Você está vendo alguma pressão custos em alguns itens? Só para entender se consegue manter esse nível tão alto de margem bruta para Minha Casa Minha Vida. E a segunda pergunta, sei se não pode falar sobre RIVA, mas no lado do direcional, se você consegue dar um pouquinho mais detalhes sobre os serviços que o direcional vai prestar para RIVA, qual vai ser o sistema de remuneração para direcional, nesse sentido, daqui para frente, nesses serviços que vocês vão prestar para RIVA e quais são, só para dar um pouquinho mais detalhes, seria bom para nós. Obrigada. Nicole, obrigado pela sua pergunta. Respondendo à primeira delas, com relação à margem bruta, eu acho que um dos pontos de destaque aqui na direcional realmente tem sido a nossa capacidade de execução, o nosso trabalho feito no time de engenharia. Eu acho que é até um pouco natural isso, né? A gente tem uma experiência bastante grande, a gente teve uma atuação muito relevante na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é um segmento onde as margens são extremamente apertadas, todo mundo sabe disso, são poucas empresas que conseguem operar nesse segmento com rentabilidade. E eu acho que todo esse conhecimento que a gente acumulou desde 2009, hoje tem se mostrado, né, na prática, nos nossos números, através da entrega de margens brutas, eu diria aí, acima da média do setor. O que eu acredito serem margens brutas recorrentes, que são margens brutas que a gente aprova no momento que a gente passa pelos comitês aqui internos o lançamento de um projeto, é algo em torno aí de 34%. Mas a gente tem conseguido ter efetivamente, ao longo dos últimos trimestres, economias importantes nas nossas obras, e a partir do momento que as nossas obras ultrapassam aí em 60% a 70% de andamento, onde a gente já tem uma confiança bastante grande que aquela economia ela, né, vai se materializar e que não existe nenhuma surpresa que possa aparecer no caminho, a gente começa a reconhecer essas economias e é fruto disso que tem sido a entrega dessas margens brutas em níveis que são realmente bastante saudáveis. Eu acredito e acho que é importante que o mercado considere que gradualmente as margens vão convergir para esses patamares em torno de 33% a 34%, mas na nossa visão a gente ainda deve apresentar margens brutas superiores a esses níveis ao longo do ano de 2020, porque economias já reconhecidas, elas vão passando pelo nosso resultado, né, pelo percentual de avanço de obras, então é natural que continue passando pelo resultado dessas economias que já foram reconhecidas até agora. Com relação à pressão de custos, a gente não tem sentido nenhuma pressão de custo, vamos dizer, que a gente possa dizer aqui que seja extremamente expressiva, a ponto de justificar impactos significativos nas nossas margens brutas. A gente tem conseguido operar com custos bastante sob controle, e a gente tem procurado trabalhar com uma atenção bastante grande sobre o mercado de São Paulo, que é uma praça onde a demanda, né, estou falando do mercado em geral e não especificamente da direcional, tem se mostrado aí bastante forte, é um mercado que nitidamente tem retomado de forma mais expressiva, então é natural que a gente venha a ter daqui para frente mais canteiros de obra em construção na cidade de São Paulo, e aí sim é uma praça onde a gente tem olhado com bastante cautela e trabalhado de forma bastante antecipada o planejamento da execução das nossas obras para evitar um aumento de custo ou uma eventual carência de mão de obra especializada em determinadas atividades e tudo. Agora, fora São Paulo, a gente
no momento está bastante confortável com a nossa capacidade de construir sem pressão de custos significativas. Com relação à sua segunda pergunta, que foi questão do contrato de prestação de serviços entre Direcional e Riva, eu realmente não posso falar nada da Riva. Esse contrato, ele inclusive é um dos materiais que foi protocolado na CVM, então ele é uma parte do material que é público. Infelizmente eu não posso comentar nada, mas gostaria que, havendo essas dúvidas, vocês dessem uma olhada no documento e espero que ele possa esclarecer a maior parte delas. Então, desculpa eu não poder falar sobre isso, mas tem um pouquinho desse contrato no material que foi protocolado, tá? Tá ótimo, obrigado, Ricardo. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Oi, Ricardo, Henrique, obrigado pelo call. Minha pergunta, de novo, nessa parte de custos, né? Então, está bem contido, como vocês colocaram, mas eu queria entender que parte dos custos, se alguma parte dos custos, tem um componente em dólar, né? Eu lembro que as formas de alumínio algumas vezes são importadas, não sei se concreto é cotado em dólar ou não, porque o dólar, enfim, teve essa valorização recente muito rápida e às vezes demora um pouco para bater em custos, né? Tem um lag aí para esse pass-through eventual. Então, é representativo a parte de custos que seria dolarizada ou não? Obrigado. André, na minha visão, dos insumos que a gente compra, um volume relativamente pequeno é impactado pelo dólar. A gente sim importa ou chegamos a importar uma parte significativa das nossas formas. É claro que esse insumo ele é impactado, mas a gente também tem fornecedores nacionais, onde o impacto do aumento do dólar não é tão expressivo e pode ser que a gente venha a eventualmente migrar de fornecedores externos para fornecedores nacionais. O alumínio, que é o insumo básico para essas formas, é uma commodity, então pode ser que tenha um impacto sim no preço de formas. Um outro insumo que eu acho que seria impactado é o aço, né? Apesar da gente ter uma produção grande de aço no país, quando o dólar sobe, a importação acaba sendo, de certa forma, dificultada. Então, a gente vê, em alguns casos, quando o dólar sobe, uma pressão por aumento de preço de aço. Então, acho que é um outro insumo que a gente tem que olhar aí com cautela. Cabos também tem cobre, né, parte de energia. Então, pode ter algum impacto no valor dos cabos. Agora, cimento, brita, areia, que são insumos que vão no concreto, esses são todos nacionais, a gente não importa nada, o cimento é um material perecível, né? Então quando importa você tem um certo prazo de validade, ele não tem impacto e o concreto é o insumo mais significativo nos custos da Direcional, dado o nosso processo construtivo. Então assim, a gente pode ver algum impacto do dólar, mas como o volume de insumos que a gente compra é muito grande, bastante variado, pode ter um impacto, mas eu acredito que a gente consiga mitigar esse impacto em função do volume de insumos que a gente usa numa obra nossa. Mas não tem como eu dizer que não vai ter impacto nenhum, é provável que tenha parte sim. Ótimo, obrigado, Ricardinho. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Stachini, do Credit Suisse. Oi, bom dia, Ricardinho, Henrique, obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, até um follow-up daquilo que vocês comentaram na pergunta do Alex, né? Vocês falam que, de fato, dentro do segmento direcional, aí vocês trabalham com um crescimento com imóveis mais próximos aí da faixa de R$130 mil, aí, a depender do anúncio do MDR a respeito das novas regras. Queria dizer, de fato, então, o que vocês estão enxergando aí de talvez potenciais outcomes aí de regras para o programa, né? Principalmente após a divulgação do plurianual do FGTS, que implica em alguma, vamos dizer assim, redução de subsídio nos próximos anos. Quer dizer, como é que vocês enxergam essa dinâmica? Se de fato vocês enxergam uma queda no subsídio médio por unidade, vocês enxergam um volume de subsídios talvez flat, com um programa um pouco menor? Queria talvez entender se vocês pudessem discorrer um pouco sobre como vocês enxergam a dinâmica desse potencial anúncio que está por vir. E o segundo ponto que eu queria explorar com vocês é com relação a esse trade-off entre margem e velocidade de vendas no Minha Casa Minha Vida, né? A gente entende que, de fato, na parte de margem, vocês estão bastante até acima dos
dos peers. Entretanto, na parte de velocidade de vendas, assim, a VSO da direcional ainda talvez um pouco relativamente baixa, até contra níveis históricos da própria empresa, né? Então, assim, vocês comentaram aí desse modelo agora de fazer o lançamento contratado, né? Mas eu queria entender talvez o que tem de outros mecanismos que vocês enxergam, talvez aí além até de redução de preço, aumento de pró-soluto, que vocês estudam aí para melhorar o giro. E ainda nesse assunto, com a potencial saída do Paulo Assis para a Riva, eu queria entender quais são os executivos que devem comandar a parte comercial da direcional daqui para frente. Obrigado. Luiz, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. A gente, né, dada a competitividade que a gente tem visto aí no nosso processo construtivo e uma eficiência que a gente julga bastante grande em termos de custo e qualidade de execução aqui na direcional, a gente tem tido um conforto bastante grande de mudar um pouco os nossos produtos. A gente provavelmente vai pegar o mesmo terreno e adensar um pouco mais, colocando mais unidades e eventualmente substituindo algumas vagas de garagem por prédios, de forma a mantermos uma margem bruta bastante saudável, mas viabilizarmos os lançamentos por um preço mais baixo do que o preço médio que a gente tem lançado hoje. Eu acredito que nessa faixa a nossa VSO deverá ser superior à VSO que a gente tem nos produtos que a gente está ofertando atualmente. Acho que essa é uma medida importante para aumentar a nossa velocidade de vendas. Com relação ao programa, que foi uma das suas perguntas, eu acho que o orçamento plurianual do FGTS, mantendo o subsídio para esse ano e reduzindo o subsídio gradualmente nos anos que estão por vir, foi bastante positivo. Houve rumores aí, inclusive algumas matérias em jornal, que não se provaram verdadeiras, mas que acabam criando uma certa volatilidade no mercado e que relatavam propostas de redução mais drásticas de subsídio e que não faziam, né, eu acho, nenhum sentido naquele momento. Então, a gente tem trabalhado com a manutenção do tamanho do programa, sem nenhum tipo de redução. Eu acho que o veto que foi feito naquela MP 889 em relação a uma redução mais dramática de subsídio, e esse veto foi mantido essa semana passada pelo nosso Congresso, foi uma amostra bastante positiva da relevância que o programa tem hoje para o país, do ponto de vista de geração de emprego, do ponto de vista de atender uma parcela da população bastante carente, num segmento que é extremamente competitivo. São mais de 1.000 empresas que operam no Minha Casa Minha Vida, e eu acho que a grande vantagem aqui é que os subsídios que, de certa forma, foram mantidos para esse ano e reduzem muito pouco ao longo dos anos seguintes, eles são dados para os compradores, não tem subsídio vindo para empresa nenhuma nesse programa, nas faixas 1,5, 2 e 3, programa extremamente concorrido. Então, eu acho que essa concorrência, que é um ponto que o governo atual, né, tem buscado incentivar no país de forma a busca de eficiência, tem sido bastante, né, conversada com os agentes que estão envolvidos aí na definição do programa. Então, acho que esse ponto foi muito positivo para, né, a manutenção desses subsídios nos níveis atuais, foi muito positivo para o futuro do programa. Eu acho que a redução dos subsídios daqui para frente não vão impactar em redução de subsídio médio por unidade, de subsídio complemento médio por unidade. Eu não acho que deva vir uma redução de affordability no programa, que seria, né, o que aconteceria com uma redução do subsídio de complemento daqui para frente, nos próximos anos. Não tenho visto isso sendo discutido, dada a importância do programa, de novo, nas áreas de saúde, de segurança, de geração de emprego, todas essas questões. Então, minha expectativa é que o programa não tenha reduções. E falando um pouquinho aqui da direcional, o trade-off aí, margem bruta alta versus VSO relativamente baixo. O primeiro passo para incremento de VSO, que na nossa visão vai ser bastante relevante, é justamente o lançamento dos produtos após o PJ. Então, o nosso volume de distratos deve cair aí algo em torno de 50% somente com essa medida, e isso vai começar a ser visto, né, a partir dos próximos trimestres. Não acontece de um trimestre para o outro, isso deve acontecer ao longo desse ano.
É claro que com a redução de 50% nos nossos distratos, que é a nossa expectativa, a VSO vai naturalmente subir, dado que ela é medida em relação ao volume de vendas líquidas. E, além disso, nós não estamos, na nossa visão, a Direcional hoje não tem ofertado produtos acima do preço que seria o preço médio de mercado, tá? Eu acredito que os nossos produtos estejam sendo vendidos aí dentro do que de forma muito competitiva, um preço muito próximo ao que o mercado tem ofertado. E falando aqui novamente, acho que eu já discuti isso em algum call, eu não vejo como sendo correta a gente, dada a eficiência na execução, dada a eficiência na obra, reduzir nossas margens. Eu acho que a gente tem que buscar ter uma VSO referência no mercado, vendendo o nosso produto pelo preço justo, e a maior eficiência que a gente tem apresentado na construção deveria se reverter em margens brutas superiores à média. É isso que a gente está buscando. Por outro lado, quando a gente diz que a gente está ajustando os nossos produtos para ofertar apartamentos aí com um preço médio de 130, 135 mil reais, naturalmente a gente já está caminhando nesse sentido, mas para ofertar produtos nessa faixa de preço, a gente vai naturalmente ajustar as especificações desses produtos para, mesmo com um preço inferior, manter margens brutas próximas das margens brutas recorrentes da empresa. Então não queremos reduzir margem bruta, acreditamos que dá para a gente aumentar a VSO sem mexer na margem bruta da empresa. Sei que está levando um pouco mais de tempo do que gostaríamos, mas eu vejo isso acontecendo, tá, Luiz? Então, a gente vai continuar nesse trabalho nosso aqui. Por enquanto, não estou vendo redução de margem bruta da Direcional abaixo dos 34%, que é o que a gente tem procurado trabalhar como margem recorrente, não. Tá certo, Ricardinho. Você me permitir só um follow-up com relação a esse ponto aí do lançamento contratado. Você falou que ia trazer algum tipo de, vamos dizer assim, dado que vocês vão fazer o ajuste agora, né, tem um trimestre, esse primeiro tri talvez tenha um pouco de ajuste no volume de lançamento. Você consegue talvez quantificar o que seria razoável a gente esperar em termos de queda aí, pelo menos para esse primeiro momento em que você faz o ajuste na base inteira? Luiz, vamos lá. Realmente é uma medida que é bastante saudável e vai em linha com, né, o que a gente está buscando, que é o aumento da VSO e a redução, né, de um trabalho dobrado quando a gente tem um distrato, além do custo com despesas comerciais e tal, que a gente acaba tendo 2 vezes em cima de uma unidade distratada. Nesse primeiro trimestre, como os lançamentos que a gente está projetando para esse ano de 2020, somente em 2 praças, onde a nossa VSO está muito alta e a gente quer evitar a falta de produtos disponíveis para a nossa equipe de vendas comercializar. Então, somente em algumas poucas, são 2 praças, basicamente, onde a gente vai manter a política de lançar ainda antes de ter o PJ contratado. Vamos dizer, o restante já começa a ter impacto no primeiro trimestre, e eu acho que é natural, dado o prazo, né, entre o registro da incorporação e a contratação do PJ, que foi o que eu disse aí, de 60 a 90 dias, é natural que nesse primeiro tri exista um impacto nos lançamentos. É difícil eu te precisar nesse momento, porque a gente ainda tem PJs para serem contratados agora no mês de março, mas eu acredito que, dado esse prazo de 60 a 90 dias, o volume esperado de lançamentos deva ter uma redução razoável, porque metade a 2/3 do que seria lançado no trimestre efetivamente acaba pulando para o trimestre seguinte. No entanto, dado o fato da gente ter fechado o ano passado com mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais de produtos disponíveis para venda, e dado o foco da Direcional em venda, e hoje lançamento deixou de ser um gargalo para a empresa, no que interessa para a manutenção da nossa rentabilidade, não tem impacto absolutamente nenhum no nosso volume de vendas. Então, acho que a medida é saudável, ela é prudente, a gente está tomando essa medida num momento ótimo, que é um momento quando a gente tem bastante produto disponível para o time comercializar, mas sem dúvida nenhuma, como alonga o prazo para o lançamento, no trimestre em que essa política é implementada, é natural que os lançamentos reduzam, mas eu acho que é cedo para precisar o montante, dado o fato da gente ainda ter 30 dias pela frente para fechar o trimestre. Não, tá certo, perfeito, Ricardinho. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Oi, bom dia.
Uma pergunta rápida também, se vocês pudessem comentar sobre como está o outlook para a geração de caixa da empresa, enfim, vocês comentaram aí sobre a questão de distribuição, vocês têm a política aí de 40% do caixa ou lucro, então entender como é que vocês estão vendo aí a perspectiva para 2020, aí tanto para distribuição como para geração. Obrigado. Mota, vamos lá. O primeiro trimestre desse ano, tanto em janeiro quanto em fevereiro, houve um certo impacto nos nossos repasses, em função daquela questão, né, do não aporte da contrapartida que a União tem que fazer correspondente a 10% do volume de subsídios. Nos meses de janeiro e fevereiro houve interrupções aí nesses aportes, o que acabou impactando o processo de repasse. Então é natural que janeiro e fevereiro tenham um impacto na geração de caixa da empresa. Esses repasses foram normalizados desde o final do mês passado, então a nossa operação não tem absolutamente nenhuma interrupção nos últimos 10 dias, o que é uma ótima notícia. Pode haver algum impacto na geração de caixa nesse primeiro trimestre em função disso, assim como houve no primeiro trimestre do ano passado, mas que, na nossa visão, não deve ser recorrente ao longo do ano, dadas as medidas que já foram tomadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Ministério da Economia, normalizando essa questão. Então a gente está hoje bastante confortável com relação a isso. Vamos ver se no mês de março a gente consegue colocar a maior parte dos processos que ficaram, vamos dizer, represados em janeiro e fevereiro na esteira e que esses repasses aconteçam. O mês de fevereiro foi mais impactado do que o mês de janeiro, tá? Com relação a o uso desse caixa que está sendo gerado, conforme o Paim disse, e tem sido bastante claro no que a empresa tem feito ao longo dos últimos trimestres, a gente não tem retido no caixa da empresa recursos que não vão ser utilizados. Então a gente tem mensurado o volume de caixa que a empresa tem que ter de acordo com a demanda que o crescimento das nossas atividades tem gerado. E como o nosso processo de repasse tem sido bastante eficiente, e a gente vê uma possibilidade, como eu disse aqui, de melhora na nossa VSO, a gente tem na direcional procurado trabalhar com foco numa alavancagem baixa e numa geração de caixa bastante saudável. É claro que quanto maior o ritmo de crescimento, essa geração de caixa deve ter uma redução em função da maior necessidade de capital de giro para os novos projetos que estão sendo iniciados. Mas pode ter certeza que a nossa política em se mantendo uma baixa alavancagem, que a gente julga muito saudável para um setor que é cíclico, de ciclo longo, e num país que é volátil, e num mundo também muito volátil, a alavancagem se mantendo baixa, a geração de caixa excedente, a gente tem procurado distribuir para o acionista. Eu não vejo mudanças dramáticas nesse momento na direcional, não. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Só pegando um follow-up aí em cima da pergunta do Mota, em relação à geração de caixa, eu queria entender nesse quarto TRI de 19, vocês conseguiram gerar caixa de uma geração de aproximadamente uns 35 milhões, enquanto os pares, MRV, por exemplo, aí teve uma queima de caixa, né? Então eu queria entender aqui o que motivou a geração de vocês, se foi venda de estoque, queria entender um pouco melhor esse ponto. E a segunda pergunta é mais com relação à caixa, né? Vocês estão vendo a caixa um pouco mais restritiva em termos de LTV. É isso do meu lado. Obrigado. Vamos lá, Igor. No quarto trimestre, eu não consigo, às vezes, é difícil eu comparar a operação nossa com a operação de outras empresas. Eu não consigo julgar as diferenças que acabam impactando, a geração de caixa de um e de outro. A gente viu diversas empresas não gerando caixa no terceiro e no quarto trimestre do ano passado. A gente teve uma geração de caixa expressiva, mas realmente eu não consigo saber o motivo de um ter gerado e outro não ter gerado. Vocês viram realmente que a gente reduziu o volume de estoques pronto que a direcional tinha. Acredito que a venda desse estoque pronto é um dos motivos para a geração de caixa que a gente teve no ano passado, mas outras empresas também têm estoque pronto. Talvez uma empresa tenha vendido mais do que a outra, mas é difícil eu dizer aqui porque eu realmente não tenho tanto detalhe e é complicado eu fazer uma comparação, tá?
Mas, então, vamos dizer, acho que a operação nossa realmente, né, tem nos dado um conforto bastante grande do ponto de vista de execução de obras. Temos esse trabalho de vendas que está sendo feito e estamos focados aqui no repasse o mais rápido possível para minimizar a necessidade de capital de giro nos nossos projetos. Em relação à Caixa Econômica, eu não tenho como dizer que a gente notou uma redução nos LTVs ao longo dos últimos 3 trimestres, não. Tá? Eu acho que a Caixa tem efetivamente feito um trabalho bastante importante e bastante eficiente na redução da inadimplência do lado deles, tem procurado trazer clientes que vão gerar menos problemas e não vão... A gente viu a Caixa fazendo um write-off no BNDU no início do ano passado. A gente, como setor, não quer que a Caixa opere com prejuízo ou com perdas no setor. Eu acho que a gente olha muito longo prazo e é importante que todos os elos dessa cadeia trabalhem de forma rentável, porque a gente sabe que uma eventual flexibilização, se isso se traduzir em maior inadimplência, vai tirar o apetite do banco para operar no setor e a gente não quer isso. Mas, recentemente, eu tenho visto a operação da Caixa sem grandes variações em relação ao que foi, vamos dizer, ao longo do segundo semestre do ano passado, tá? Então, não tem nada de diferente aqui que a gente tenha percebido, não. Tá ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Ribeiro para as considerações finais. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Queria agradecer muito pelas perguntas. Sem dúvida nenhuma, acho que é a parte mais rica, né, desse call e dessas discussões que a gente tem tido. Esperamos continuar trabalhando, né, nessa linha que a gente tem feito ao longo dos últimos trimestres, com entrega de rentabilidade crescente. Estamos aí otimistas com o cenário macroeconômico do país, apesar da volatilidade recente na economia mundial, seja por causa do coronavírus, seja por causa do petróleo aí mais recentemente. Mas, na nossa visão, os impactos desses dois itens, desses 2 pontos na atividade nossa é relativamente baixo. Nós temos visto, por enquanto, a manutenção do volume de visitas nos nossos estandes de venda sem absolutamente nenhuma mudança, nenhum impacto por questão, né, do coronavírus. Então, por enquanto, eu acredito que a operação nossa tem transcorrido sem grandes impactos decorrentes dessa volatilidade. Torcemos para que continue dessa forma e estamos do lado de cá, continuando nesse trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos e cujos reflexos estão se tornando aí bastante nítidos nos nossos números. Então, obrigado, um bom dia a todos e queria dizer que o nosso time de relacionamento com o investidor continua à disposição de vocês, caso tenha ficado alguma dúvida não respondida. Obrigado. Obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do 4º trimestre de 2019 da Direcional está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.